Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer a leitura do canto oitavo do poema Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias. Mas antes de fazermos a leitura, vamos fazer uma pequena introdução ao autor e à obra. Então, Gonçalves Dias nasceu no Maranhão em 1823 e faleceu em 1864. Além de escritor, ele foi jornalista, advogado e professor. Gonçalves Dias foi um dos maiores nomes da nossa literatura e, com certeza, o maior poeta do romantismo brasileiro. Vale a pena ler tudo o que ele escreveu. O poema Ijuca Pirama, se fôssemos classificar, se encaixaria no gênero épico, pelo tom elevado do discurso, pela temática heróica, pelo estilo grandioso, entre outras características. A obra foi publicada em 1851 e o título, em tupi, Ijuca Pirama, significa aquele que deve morrer. Bom, esse poema conta a história, na verdade um idoso, um velho índio contando a história de um guerreiro tupi que foi capturado pela tribo inimiga canibal dos Timbiras e que está pronto para ser sacrificado por esses índios. No entanto, ele suplica ao chefe dos Timbiras para que o solte para que ele possa cuidar do pai idoso e cego que se encontra no meio da floresta, sozinho. E ainda promete que vai voltar para cumprir o ritual por ter perdido a batalha. No entanto, o chefe Timbira considera aquele ato, aquele pedido do guerreiro tupi indigno, considera aquele guerreiro um covarde, e o solta e o libera do compromisso de voltar para ser sacrificado. O índio tupi vai embora, encontra seu pai, mas seu pai descobre que aquele índio então fugiu do sacrifício, fugiu da sua prisão. E isso, dentro da ética guerreira deles, uma grande covardia para cuidar do pai. Então, o pai o rejeita, o amaldiçoa diversas vezes e o obriga a voltar e cumprir o seu dever. O índio tupi cumpre essa ordem e, sozinho, enfrenta toda a tribo Timbira. O pai ouve o grito de guerra do filho contra a tribo inteira e percebe que o filho cumpriu o seu dever. E, ao mesmo tempo, o chefe dos Timbiras, da tribo inimiga, admira a coragem daquele jovem guerreiro e pede que ele pare de lutar. Com isso, pai e filho se reconciliam. Quanto à forma, o poema foi composto em 10 cantos e com o uso de diversas formas poéticas. Então nós temos no poema diversas variações métricas e rítmicas. Essas variações todas são um artifício do poeta para ampliar o efeito de cada momento narrativo. Então nós temos, por exemplo, em relação à métrica, nós temos poemas versos decassílabos, versos eneassílabos, redondilhas maiores e menores. Nós temos também algumas combinações mais livres de estrofes, então dísticos, no canto 2, por exemplo, conjuntos de 2 versos, alternando versos de 10 e 4 sílabas. Nós temos diversas variações no ritmo, como a gente mencionou. Então tudo isso é feito para enfatizar, então ampliar a gravidade de uma ação, de uma fala, ou dar dinamismo a uma personagem, a uma certa situação. Tudo isso para aumentar a expressividade do texto, do poema. Bom, como resumo é isso, pessoal. Agora vamos ouvir então o canto oitavo do poema. O canto oitavo é justamente o ponto em que o velho tupi, o pai do guerreiro tupi, amaldiçoa esse guerreiro por considerá-lo um covarde, ao ter escapado do seu cativeiro para ser sacrificado. Vamos ouvir então o poema. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ser da gente o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murchem prados a flor desfaleça,
e o regato que límpido corre, mas te acenda o vesano furor. Suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e furor. Sempre o céu como um teto incendido, cresce e punja teus membros malditos, e oceano de pó denegrido, seja a terra o ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, manitoso lhe não falem nos sonhos, e do horror os espectros medonhos, traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso, arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, cobarde, meu filho, não és.